Nesse vídeo vamos abordar como podemos desenvolver APIs customizadas para o Proteus. Portanto, trata-se de uma série de vídeos técnicos e com exemplos práticos. Quando desenvolvemos APIs, significa que estamos abrindo uma porta de entrada para que outros softwares se integrem com o Proteus, mas eles só podem realizar tarefas para as quais as APIs estejam preparadas a realizar. Existem APIs padrões TOTOS, mas elas estão limitadas ao que o software padrão oferece. Nesse caso, ficamos impedidos de trabalhar com gravação de campos customizados, mesmo que esses campos customizados estejam dentro de uma tabela padrão do sistema. Aqui eu estou com a página raiz das APIs da TOTOS, então caso você queira consultar uma API padrão TOTOS, todas as informações estão nesse site aqui, api.totos.com.br. Nessa outra aba, eu estou com a documentação da API de inclusão de cadastro de cliente e fornecedor. Então aqui a gente tem os parâmetros da requisição e aqui a gente tem o request, que seria o nosso arquivo JSON, que temos que enviar para o Proteus para que ele interprete a informação. Aqui no caso, existe um depara. Aqui à esquerda a gente tem a chave, à direita nós temos o valor. Então, branch ID seria a chave do JSON, que seria equivalente ao nome de um campo da tabela do Proteus. E esse branch ID ele é referente à informação do campo A1 filial ou do A2 filial. Mesma coisa acontece, por exemplo, para o campo código, que no caso aqui eles utilizam o nome de code, mas ele é representado pelo campo A1 código ou A2 código. Temos também aqui o Store ID, que seria referente ao campo loja, e assim por diante. Então, como vocês podem ver, cada campo da tabela ele possui uma chave pré-definida no arquivo JSON. E justamente por conta disso, a gente não consegue incluir outras informações dentro desse arquivo JSON. Ou seja, os campos que são customizados, eles ficam de fora desse arquivo JSON que a API padrão está esperando receber. Isso faz com que a gente fique forçado a utilizar de APIs customizadas para poder gravar esses nossos campos a mais. E aí, com isso, a gente vai utilizar aqui o VS Code para desenvolver uma API customizada. Nesse primeiro vídeo, a gente vai utilizar o método get somente. Nos outros vídeos, a gente vai criar um vídeo para cada método. Então, como são 4, no qual o Proteus suporta, então teremos um vídeo para o get, que é esse primeiro aqui. Teremos o post, put e o delete. Um vídeo exclusivo para cada um desse método HTTP. Então, eu já estou com um fonte pronto aqui, e ele tem uma característica um pouco diferente dos fontes no qual a gente está acostumado a trabalhar, a começar pelos includes. Então a gente já tem aqui um include que já é de costume, que é o proteus.ch, então a gente vai manter esse include aqui, e aí a gente precisa incluir um segundo, chamado de restful.ch. É esse include que vai trazer as funções de APIs para esse fonte, para que a gente consiga compilar e trabalhar com ele da forma correta. Aqui, ao invés da gente começar com o user function, a gente vai começar com WS RESTful, que seria equivalente à nossa user function. Mas esse comando especifica para o Proteus que a gente vai estar trabalhando com uma API e não com uma user function propriamente dita. Então, o que está desenvolvido nesse fonte, ele vai ficar publicado no nosso Web Service REST para ser consumido. Então, o WS RESTful seria equivalente à user function, e o que vem em seguida, que no caso aqui nós nomeamos como pedido underline venda, seria o nome da nossa user function. Seria equivalente ao nome. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o nome pedido venda. Aqui a gente coloca uma descrição, utilizando o comando description, e aqui a gente pode colocar uma descrição qualquer. No WS RESTful, recomendo que coloque uma descrição genérica, pois essa mesma API, que é de pedido de venda, ela pode servir para consultar pedido, pode servir para incluir, alterar ou excluir um pedido. Então é recomendado utilizar um nome genérico aqui. Depois a gente utiliza o comando format, especificando o application underline JSON, que significa que essa API ela vai trabalhar com arquivos no formato JSON. E aí, para encerrar a nossa user function, geralmente a gente utiliza o comando return. Aqui no caso a gente vai colocar o comando end ws restful, seria equivalente ao return. Dentro da nossa user function, a gente vai, no nosso caso, WS RESTful, a gente vai criar os métodos
que estão desenvolvidos dentro dessa API. Seria algo similar às nossas static functions. Então, a user function chama as static functions. Nesse caso, o WS RESTful, a nossa API, vai chamar os nossos métodos, que serão os nossos endpoints, WS Method. Nesse primeiro vídeo, a gente vai criar somente o método get. Então, a gente vai utilizar aqui o comando WS Method, que vai receber o comando através do método get do HTTP. No terceiro parâmetro aqui, a gente vai informar o nome desse nosso método. Aqui eu chamei de V1, mas você pode colocar o nome que você entender melhor. Em seguida, uma descrição, utilizando o comando description. Aqui pode ser algo mais específico, então eu coloquei aqui, busca os dados de um pedido. O path é o caminho lá na URL, qual é a URL que vai ser chamada, e o Proteus vai entender que ele tem que direcionar aquela requisição daquela URL para esse método aqui. Então a gente especifica isso no comando path. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui o /v1, código da filial, número do pedido. Percebam que o que está entre chaves são conteúdos que vão variar. Então, é uma informação que vem na URL, mas ela pode conter qualquer informação ali dentro. E aí a gente tem que ler essa informação que foi enviada e interpretar ela dentro do nosso método. O WS Syntax, ele é uma cópia do que está aqui no path. Porém, essa informação no WS Syntax, ela só vai ser apresentada numa documentação que o Proteus gera de forma automática. Então, é recomendado que copie o que está no path para o WS Syntax. O ttalk, a gente sempre utiliza aqui o nome da função. Então, significa que toda vez que a gente tiver um retorno de um erro, a gente tem que utilizar o ttalk para trazer uma mensagem mais detalhada. Se a gente não especificar o ttalk, a gente só vai conseguir trazer uma mensagem genérica no retorno para o outro software. Então, vamos analisar aqui mais a fundo o nosso WS Method, que seria o equivalente à nossa Static Function. É ela que vai trabalhar realmente com a lógica que foi desenvolvida para realizar as consultas do pedido no Proteus. O WS Method, ele retorna alguma informação, então a gente utiliza do comando return para dizer que a execução ela foi concluída. Sempre devemos retornar true ou false. True significa que a requisição foi concluída com sucesso e falso significa que algum erro foi encontrado. Então a gente não pode mudar o tipo de retorno, tem que ser obrigatoriamente true ou false. Então aqui eu já deixei declarada uma variável que vai retornar true por padrão, mas caso tenha algum erro, a gente consegue mudar o valor dessa variável e retornar que deu algum tipo de problema. Depois, como eu já havia falado antes, a gente passa na URL o número da filial e o número do pedido que vai ser consultado. Só que a gente precisa pegar essa informação da URL e colocá-la dentro do nosso método de alguma forma. Como que a gente faz isso? A gente utiliza o comando self AURL params. É um array, uma variável do tipo array, e cada posição do array vai ter uma informação. Perceba, na primeira barra, a gente tem a primeira posição do array. Na segunda barra, a segunda posição do array. Terceira barra, terceira posição do array. E você pode colocar quantas barras você entender necessário, só que isso possui uma limitação de 254 caracteres na URL toda. Então existe uma limitação aqui. Mas geralmente é menos do que 254, isso já é o suficiente. Para a gente ler essa informação, como a gente está procurando aqui o conteúdo da filial, a gente está na segunda barra, então vamos passar aqui para o nosso comando self AURL params, a posição 2. A mesma coisa a gente faz para o pedido, só que passando a posição 3. Então aqui a gente já tem nas nossas variáveis o número da filial e o número do pedido. Depois a gente declarou aqui um objeto JSON, uma variável do tipo objeto JSON, que recebe a classe JSON Object, e aí a gente vai trabalhar ela para que o retorno da nossa API seja um objeto do tipo JSON. Então aqui, a partir desse momento, a gente já entra num ponto que é comum nos fontes no qual a gente já está acostumado a desenvolver. Então, dei aqui um DB Select Area no SC5, informei aqui que vamos utilizar o primeiro índice da tabela, e depois a gente faz um DB Seek buscando pelo número do pedido, passando
o número da filial e o código do pedido que vieram lá da URL. Se não encontrar esse pedido, a gente define aqui que a nossa variável de retorno vai ser falso. E aí depois a gente chama a função chamada setRestful, que vai retornar para o software terceiro um JSON com os dados do erro, com as informações. No primeiro parâmetro, a gente informa um código que é sequencial. No caso aqui, eu vou utilizar o 1. No segundo parâmetro, a gente informa uma mensagem genérica com o motivo do erro. Então, eu coloquei aqui pedido não encontrado. No terceiro parâmetro, a gente informa true, que o conteúdo retornado vai ser um JSON, ou F, que o conteúdo retornado vai ser um HTML. Como a gente está trabalhando com APIs REST, o ideal é que a gente receba informação no formato JSON e devolva informação no formato JSON. Então, a gente sempre vai utilizar true nesse caso. O quarto parâmetro é o código de retorno do HTTP. Eu utilizei aqui o código 400 porque significa que o Proteus, o sistema, ele não conseguiu interpretar a informação no qual passaram para ele. Então a gente retorna o 400. Esses códigos eu recomendo que pesquise no Google por código de retorno HTTP. E ali vai ter uma documentação especificada certinho do que cada código significa. E aí, por fim, a gente tem um quinto parâmetro, que seria o código que seria uma mensagem detalhada do retorno de erro. Caso não seja informado aqui o ttalk, essa quinta informação ela não vai ser retornada. Então, sempre informe o ttalk caso a intenção seja passar uma mensagem de retorno detalhada. Agora, voltando aqui, caso o pedido seja encontrado corretamente, a gente precisa montar um arquivo JSON para retornar para o outro sistema. E a gente trabalha com esse arquivo JSON utilizando o quê? O nosso objeto JSON que declaramos aqui no começo. A gente pode colocar qualquer chave e valor dentro desse arquivo JSON, que fica dentro dessa variável do tipo objeto. O nome da chave ela vem dentro de colchetes, seguido aqui, depois do dois pontos igual, o valor que essa chave vai receber. Então, caso você queira criar outras chaves, basta você colocar aqui o comando OJSONHat, no nosso caso, que é o nome da variável, e aqui entre colchetes você pode colocar qualquer outro nome de chave, recebendo um valor no qual você desejar. Por exemplo, aqui eu coloquei o teste. E isso é ilimitado, você pode colocar quantas informações você quiser aqui. Eu vou apagar aqui, só para voltar para o modelo de fonte que já está compilado. Então aqui a gente retornou um código 200. Esse código 200 também é um código do HTTP, não é obrigatório você retornar aqui. Como a requisição ocorreu com sucesso, você pode montar o arquivo JSON do formato que você quiser, da forma como você quiser, desde que ele obedeça aquela sintaxe do JSON. Então, o nome das chaves e o valor é a seu critério. Você vai trabalhar da forma como você entender melhor. A consulta ocorreu com sucesso, a gente obrigatoriamente tem que retornar true. Então aqui a gente forçou a nossa variável de retorno a ser true. E aí a gente vai utilizar o comando self:\setResponse, que é o que vai devolver a informação do nosso objeto JSON que nós montamos aqui. E aí a gente pega esse objeto JSON e utiliza o método toJSON, que faz com que esse conteúdo seja transformado num conteúdo caractere para ser retornado. Então, vamos fazer alguns testes aqui agora. Esse fonte ele já está compilado, então nós vamos primeiro acessar no nosso navegador as nossas APIs da TOTOS. Aqui na base teste, estou utilizando a base teste proj, onde a base possui o IP 172.16.11.9.2 e o nosso serviço do REST ele está trabalhando na porta 8089/REST. Então, digitando esse comando, vai ser retornado aqui uma página com todas as APIs que estão compiladas no Proteus. O nome da nossa API é pedido de venda. Então a gente tem que consultar ela aqui. Se ela estiver compilada corretamente, ela vai ser encontrada aqui. Se não foi compilado, essa linha não vai aparecer. Então vamos expandir aqui e aí nós podemos ver que a gente tem uma API chamada pedido de venda, ela possui um método get e aqui a gente tem uma descrição chamada pedido de venda, que é a mesma descrição que nós especificamos aqui. Quando clicamos aqui para mais detalhes, ele vai abrir uma segunda página, onde vai ter o nosso método get, que é o que nós declaramos aqui.
E aqui também vai ter as informações de descrição e do caminho. Então, como vocês podem ver, temos aqui a descrição, busca os dados de um pedido, e o caminho, né, as informações que a gente precisa passar aqui. Então, a gente tem o IP e a porta do servidor, /hash, que seria a raiz lá do servidor. Aqui o nome da API, barra pedido underline venda. E aqui a gente chama o nosso endpoint, que seria o V1, o número da filial e o número do pedido. Então, para a gente fazer um teste, a gente vai utilizar o Postman. Eu já estou com o Postman aqui aberto, já configurado, então só precisa se atentar aqui a como que a gente vai fazer a requisição. Eu vou colocar aqui o método get, porque é esse método que nós desenvolvemos ali na API, e aí vamos utilizar IP e porta do servidor, /hash, o nome da nossa API, pedido underline venda, o nosso método get, que responde pela URL v1. Então, aqui vamos mudar para v1. Em seguida, passamos o número do pedido, barra, o número da filial, barra o número do pedido. Então, clicando aqui em send, a gente vai ter o retorno dela. Então, aqui, como vocês podem ver, tem um retorno aqui de um JSON. Ele está em formato texto, porque a gente converteu aquela informação lá no nosso código da FPL, no nosso objeto JSON, para texto, utilizando o método toJSON, que é retornado aqui. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o code, que é representado aqui, com o conteúdo 200, representado aqui. Temos também a chave message, que é representado aqui pelo mesmo nome, e o conteúdo pedido encontrado com sucesso, e aqui o mesmo conteúdo. Então, você pode alimentar esse objeto com qualquer nome e qualquer conteúdo para cada uma das chaves. Vamos fazer um teste agora, colocando aqui um pedido que não existe. Então, para isso, eu vou colocar uma filial inválida. Então, vou dar um enviar aqui a informação, e ele vai retornar aqui o quê? O nosso código 1, que seria o código da nossa mensagem aqui, fica fácil da gente identificar. Temos aqui a mensagem genérica, pedido não encontrado, e temos a mensagem detalhada, informa uma filial e número de pedido existente no Proteus. E o código 400 ele é retornado aqui no cabeçalho da requisição. Todas essas informações nós passamos aqui no set RESTful. Vocês perceberam que tem um problema aqui com a acentuação. Isso é normal de acontecer porque os sistemas eles podem trabalhar com codificação de caracteres diferente. É o que acontece entre o Proteus e o Postman. Para corrigir esse problema, a gente tem que, aqui no cabeçalho da requisição do Postman, informar essa chave aqui, chamada accept char7, igual ao TF8. Isso vai fazer com que a acentuação seja corrigida. Então, vamos dar um enviar, e aí a gente já não tem mais o problema de acentuação. Existem outros valores aqui para o char7, mas geralmente utilizamos o TF8. Caso você queira utilizar um outro formato, aí eu recomendo pesquisar no Google, porque existem vários tipos diferentes. Então, cada sistema vai ter o seu próprio. Voltando aqui numa consulta onde o pedido ocorreu com sucesso, percebam que, quando o pedido é inválido, ele retorna um arquivo no formato JSON. Agora, quando a gente consulta um pedido corretamente, ele retorna uma informação no formato texto. E aí, na verdade, a gente precisa receber essa informação no formato JSON. Para isso, a gente também tem que informar no cabeçalho da requisição a chave content_type igual a application.json. Significa que nós estamos esperando um retorno no formato JSON. Ao enviar, o Postman ele já formata a informação no formato JSON, que é como a gente está trabalhando lá na nossa API. Agora vamos fazer uma consulta um pouco mais complexa, onde a gente vai retornar realmente dados do pedido e os itens desse pedido. Então, voltando aqui no fonte, eu já deixei preparado aqui, só está comentado, um método que vai retornar os dados realmente do pedido. Nessa primeira API, a gente só retornou se encontrou ou não esse pedido. Então, eu vou descomentar aqui e vou descomentar o método que já está desenvolvido aqui embaixo. Eu vou deixar ele compilado aqui. Então, eu estou compilando ele num ambiente separado, porque no ambiente REST a gente não consegue compilar, porque ele está em uso. Então, compilado, a gente tem que vir aqui no servidor, parar o serviço do REST, e aí nós vamos copiar o RPO de compilação para o RPO do serviço REST. Então, vou copiar aqui,
subir o serviço novamente. Confirmando que deu tudo certo, a gente vai acessar essa documentação aqui novamente. Eu vou só atualizar a página aqui e vocês vão ver que ele vai trazer o segundo método get que nós desenvolvemos aqui. Voltando no nosso fonte, esse método get, ou seja, temos dentro da mesma API dois métodos get respondendo por nomes diferentes, um chamado v1, outro chamado v2. E isso é trazido para cá como getv1, getv2. Essa informação que está aqui é a informação do WS Syntax, que é o que nós colocamos aqui. Caso a gente não coloque, essa informação não vai aparecer aqui. Então, para quem está consultando a API lá na página raiz do Proteus, fica um pouco confuso de como fazer a requisição dessa API. Aqui temos o path, que segue o mesmo modelo, só que como é uma API nova, é um método novo, a gente precisa especificar uma URL diferente. Ou seja, cada endpoint vai ter a sua própria URL. Então, o nosso primeiro endpoint vai responder pela URL v1, o nosso segundo endpoint vai responder pela URL v2. E aqui a gente passa as mesmas informações, número do pedido, número da filial e o número do pedido. O ttalk recebe aqui o nome do nosso método. Então, vamos aqui no nosso método v2, WSMethod, que possui a mesma estrutura, né? E ele retorna true ou falso. Só que aqui a gente já tem um fonte um pouco mais elaborado. Então, da mesma forma que a gente precisou do número do pedido para poder consultar, a gente também recebe esse pedido na URL aqui. Então, a gente capturou essa informação da URL através da posição 2 e 3, que é o que nós definimos aqui em cima. Posição 2, posição 3. Declaramos, igual da outra forma, o nosso JSON de retorno, que é um objeto do tipo JSON. E aqui a gente cadastrou uma outra variável chamada JSONItem e um array de item. O que a gente vai fazer aqui? Esse array de itens vai ter diversos objetos do tipo JSON dentro dele, ou seja, cada objeto representa um item do pedido. Então vamos trabalhar com isso. Seguindo o mesmo modelo da API anterior, a gente está consultando aqui o pedido de venda, já num modelo que é conhecido por nós. E aí aqui nós definimos que o nosso JSON de retorno vai retornar uma chave chamada filial, que vai receber o campo do C5 filial do pedido que está posicionado. A mesma coisa para o campo pedido, onde o C5 num vai ser representado no JSON por uma chave chamada pedido. Código do cliente e loja do cliente segue a mesma lógica. Em seguida, a gente tem aqui a consulta aos itens do pedido. Então, aqui a gente está fazendo um loop varrendo os itens do pedido. E aí, cada item de pedido é um objeto JSON de forma separada. Então, a gente tem um objeto JSON geral do pedido e tem um objeto JSON para cada item. Ou seja, por isso que aqui no início a gente não inicializou o nosso objeto JSON item. A gente inicializa ele aqui embaixo com o mesmo conteúdo objeto JSON object. E aí para cada parte do item, né, para cada informação que eu quiser retornar, eu vou definir dentro desse objeto OJSON item qual que é a chave e o valor que ele vai receber. Então, a gente vai ter a chave código, que vai ter o código do produto, a descrição, vai receber a descrição do produto, quantidade e assim por diante. Uma vez o objeto preenchido, a gente atribui o seu objeto para um array, que é o nosso array a itens. E aí, como a gente já preencheu esse objeto dentro do nosso array, a gente precisa limpar esse objeto para que o objeto do próximo item seja preenchido. E aí, para isso, a gente utiliza o comando freeobj. Ele vai limpar o nosso objeto, e aí quando ele entrar nesse loop novamente, ele vai criar um novo objeto e vai atribuir os dados. Concluído, a gente sai desse nosso laço, desse nosso loop, e aí a gente atribui esse array de objetos JSON para uma chave do JSON de retorno de fato. Essa chave do JSON de fato, né, do retorno, eu chamei ele de itens. E aí aqui a gente utiliza o mesmo comando para retorno. Definimos que o retorno será verdadeiro, será true, e a gente utiliza o setResponse, pegando o quê? Todos os dados do objeto JSON e convertendo ele para texto. Vamos testar isso aqui agora? Vamos lá no Postman, e aí nosso segundo endpoint ele é representado pela URL aqui chamada v2. Então,
Colocando aqui como V2, eu estou informando para o Proteus que é para ele chamar o segundo método daqui da nossa API, que é esse cara aqui. Então vamos lá, vamos rodar, eu vou dar um send aqui, e vocês vão ver que ele vai retornar um JSON bem mais completo. Então aqui a gente tem aqui, ó, os dados do item, né? Então, como vocês podem ver, aqui entre colchetes seria como se fosse aquele array de itens que a gente montou. E dentro de cada chave, a gente tem os dados do item. Então, isso daqui representa o primeiro item do nosso pedido. Isso aqui representa o segundo e assim por diante. Esse pedido aqui, ele possui alguns itens. E aqui mais para baixo, lá no final, a gente tem algumas informações que são o cabeçalho do pedido. Código do cliente, pedido, loja do cliente e a filial. E essas são informações que nós definimos aqui dentro do nosso objeto JSON. Então, esse vídeo é só para tratar sobre o método GET, onde a gente utiliza para fazer consultas dentro do sistema. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com os outros métodos que o Proteus suporta. Então, eu espero que esse vídeo ajude e caso vocês tenham alguma dúvida, podem fazer contato comigo que aí eu tento dar o apoio necessário para que vocês consigam desenvolver as suas primeiras APIs.